Então, se a partir do momento, aliás, se em um determinado momento eu consigo converter tudo que faço, e aqui eu vou me colocar na sala de musculação, mas entendam nos mais diversos ambientes de trabalho. Se eu consigo converter em um algoritmo, ou seja, uma prescrição será quantas séries mínimas por grupo muscular? São 10 séries mínimas por grupo muscular por semana. A partir do momento em que eu ingesto esses dados, eu estou entregando um material farto para que uma inteligência artificial substitua por inteiro a minha pessoa, o profissional que sou. Beleza, se é só algoritmo, ninguém melhor do que a própria IA Sim. para tratar de algoritmos. Então, ela vai te entregar uma prescrição pronta. Essa semana, eu recebi na caixa de perguntas uma praticante dizendo assim, estou iniciando na musculação, mas ainda não tenho prescrição. Posso confiar no chat GPT? Foi a pergunta da praticante. Mas ela fez uma pergunta que, de fato, gera uma inquietação. Porque você para pensar, eu já simulei diversas problemáticas no chat. Ele não entrega algo perfeito aos nossos olhos, mas ele entrega algo factível. Ele já entrega algo factível. Ele já entrega. Em linhas gerais, ele já muito entrega melhor algo factível. Que algumas coisas que a gente encontra no dia a dia. Perfeito, é isso. Então, se eu converto tudo que faço em algoritmo, nem se preocupe, os dias estão contados. Sim. Agora, se a entrega, Haroldo, por exemplo, você me passa todas as instruções, e aí eu vou atender um atleta que você acompanha. Você me passa tudo, você diz que confia no meu trabalho, é um excelente profissional. Eu posso reproduzir o passo a passo, mas eu não serei você. Vai faltar aquela assinatura que é sua e eu não consigo subscrever. O DNA do treinamento. Perfeito. É o feeling do treinador, é o contato direto, são as experiências que você carregou ao longo da vida, ou que você adquiriu ao longo da vida, que refletem diretamente na lida diária com o praticante, com o aluno. Isso aqui em vários cenários, não somente na alta performance. Sim. Mas o que quero dizer, a prescrição do treinamento é, antes de tudo, uma arte. E a partir do momento em que... por que eu estou falando isso? Eu tenho alguns grupos, algumas comunidades, vários colegas de profissão, e às vezes o colega lança a seguinte pergunta no grupo: alguém tem algum artigo que compare o agachamento búlgaro ao afundo ao agachamento tradicional para hipertrofia de glúteo máximo, médio e mínimo? Você está entendendo que ele já lançou o alvo, o objetivo final, e ele quer tão somente algum instrumento, ou seja, algum tipo de documento para chamar de evidência. Sim. Que respalde aquela lógica. Eu fico pensando, cara, se eu tivesse um trabalho que avaliou com auxílio de eletromiografia de superfície, aspas, ativação de glúteos médio máximo, mínimo menos provável, médio máximo, comparando esses 3 exercícios, seria suficiente para ele, para o que ele busca? Eu acredito que sim. Mas eu me vejo na responsabilidade de dizer, não sigam esse caminho. E às vezes, você deve ser abordado com essa pergunta. Professor, qual é a referência dessa intervenção? Cara, se eu vou te falar de referência, são leituras e leituras de livros, alguns dos quais podem nem fazer sentido para você, outros dos quais nem fazem parte ou falam diretamente sobre a educação física. A referência é essa. A referência está na raiz, está no constructo, ou seja, em todas as providências adotadas que precedem aquela conclusão, aquela decisão. A decisão é sua, é minha. Até porque a responsabilidade assumida perante o praticante não será do blogueiro, não será do influenciador, quando eu me refiro a blogueiro, da área. Não será do influenciador. Ele não vai chegar lá para calçar o seu sapato e assumir as suas responsabilidades perante o seu aluno. Não vai terceirizar. Não vai. E me preocupa a tendência, eu não sei se você observa, mas parece haver uma tendência na exclusão ou a exclusão de ferramentas e não inclusão.
Então, pensa, o treinamento de força, revisão sistemática, publicado em 2024. Treinamento de força equivale a alongamento para, se considerarmos o treinamento de flexibilidade. Sim. Logo, se treinar musculação, não precisa alongar. Exato. Essa é a conclusão. Qualquer estratégia de aquecimento minimiza a rigidez muscular e aumenta agudamente a amplitude de movimento quando comparado com manobras de automassagens e alongamentos. Logo, excluem-se as manobras de automassagens e alongamentos. Ou seja, passa a ser interpretado como perda de tempo. Calma. Ao invés de agregar uma ferramenta, as pessoas querem excluir uma em função da outra. É muito melhor você colecionar as ferramentas, deixá-las à sua disposição, dominar a sua aplicação. E em um dado momento, para o aluno das 6, pode não fazer sentido. O cara pode dizer assim, olha, voltando ao exemplo das manobras de automassagens, eu não quero deitar nesse rolo e rolar. Eu quero iniciar o meu treino. Poxa, conhecimento técnico, sei que um aquecimento específico pode ser suficiente para atendê-lo. Mas, poxa, e aquele aluno que está com um movimento absolutamente limitado no ombro? Será que uma bolinha de lacrosse, uma massagem sobre um determinado músculo poderia trazer algum benefício para aquela sessão no que tange ao aumento de amplitude de movimento? Então, é melhor ter a ferramenta e aplicá-la, não de forma... nenhuma ferramenta é sui generis, nenhum exercício é tão bom que se torne, digamos que, conveniente ou coerente com toda e qualquer intervenção. Mas essa tendência à exclusão de ferramentas é algo que me preocupa. E eu procuro, obviamente, nós temos um alcance limitado, mas eu procuro, quando me refiro ou quando me comunico com estudantes, colegas de profissão, eu procuro sempre enxergar o lado bom do exercício, da estratégia em si, antes mesmo de excluí-la. Eu costumo dizer, para avaliar algo, uma ferramenta que faça sentido para você, você deve partir de 2 fatores iniciais. Primeiro, qual o objetivo que busco ao empregar aquela ferramenta? Segundo, que riscos e qual é o ônus derivado do emprego desta ferramenta? É o princípio do nono a série, né? Se você tem que... Qualquer intervenção em sistema biológico, não estou falando de seres humanos, você tem que pesar. Tá, ao fazer essa intervenção, qual é o custo-benefício? Custo-benefício. É isso. O que ela me custa, o que ela pode trazer de resultado negativo e o que eu busco exatamente com ela. Porque se a balança estiver desequilibrada, ou seja, se o custo for muito alto, quando comparado com o benefício, eu posso me valer de variações. Ou seja, que outra ferramenta se aproxima desta para obter o resultado almejado? E aí eu vou buscar. Até que encontro alguma que esteja em equilíbrio com o custo. Por isso que digo, ora, antes de selecionar o exercício, antes de selecionar uma estratégia, antes de elaborar a prescrição, tenha absoluto conhecimento de onde você quer chegar. Eu vou prescrever 3 séries de 10 no supino reto, onde eu quero chegar com aquelas 3 séries de 10 repetições. Porque parece uma pergunta óbvia aos olhos do senso comum. Mas ela não é tão óbvia no dia a dia do profissional de educação física. Porque elaborar uma prescrição de treinamento é muito difícil, é uma tarefa muito difícil. Você sabe disso. É muito difícil elaborar uma prescrição. As pessoas normalizam muito isso, né? Meio que simplificam a prescrição, né, Thiago? É isso. E eu sempre digo, gente, é muito bonito o discurso de falar, o treinamento é um tratamento não farmacológico, que tem benefícios para a saúde, estética, performance. Mas será que a gente leva em consideração essa responsabilidade de ser um tratamento não farmacológico? E ao parar para fazer a prescrição, você pensar, caramba, eu estou fazendo a mesma função de um médico ao prescrever um remédio. Remédio, exatamente. E muitas das vezes, pelo fato de ignorar e negligenciar os alunos de algo não perfeito, mas algo que seja correspondente com as expectativas dele, você acaba, ao invés de entregar um remédio, né, no caso seria o remédio não farmacológico, se posso falar dessa forma, vira um veneno. Perfeito.
né? Então, como você disse, acho que você foi brilhante, né? A elaboração do programa não é algo fácil, não é algo simples. Não é simples. Isso aí.